Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós e a gente já vai fazer nossa conexão com Brasília, que vai começar o mês de julho tendo que acelerar aí os motores, porque tem coisa importante para ser votada. O ritmo do arrastapé ainda está deixando muita gente longe de Brasília nesse finalzinho de junho. E nesse momento o que está acontecendo lá é uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a frente parlamentar que representa o agronegócio, preocupada com a reforma tributária. O Túlio Amâncio vai falar com a gente agora, porque a intenção é iniciar as discussões e dar o primeiro passo da reforma tributária ainda antes do recesso de julho. Túlio, boa tarde para você. Vai dar, Túlio? Eis a questão. Boa tarde, Adriana, Fábio, França, todo mundo. Boa tarde a todos. Olha, o que o governo queria e o que Arthur Lira havia prometido era que daria tempo. Mas o que a gente percebe aqui é que há uma previsão otimista demais, viu? Eu estou aqui nesse momento no Itamaraty, onde houve a recepção para o presidente argentino, o Alberto Fernandes, só que quem saiu daqui foi o Fernando Haddad, acompanhado do Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e eles foram juntos para a frente parlamentar do agro, porque lá eles vão se reunir com deputados que fazem parte dessa frente parlamentar. Os agricultores representados por estes políticos, eles não estão satisfeitos com a divisão do bolo da reforma tributária. Eles acham que isso vai ser muito mais benéfico para outros setores, como a indústria, por exemplo. Então, o agro quer uma divisão diferente. Então, sobre isso que o Haddad vai se reunir, convencê-los de que essa divisão não é tão negativa quanto estão vendendo para a turma do agro. Então, o Haddad, ele de fato assume esse papel de articulador político, como ele já fez com o arcabouço fiscal, ele faz da mesma forma com a reforma tributária, na melhor da previsão, para votar agora na primeira semana do mês de julho. Só que, conversando com alguns líderes em off, eles dizem que é muito difícil. Porque esse texto que saiu no fim da semana passada, ele está longe de ser o texto final na avaliação de muitos líderes partidários. Ainda vai acontecer muita negociação. E hoje, antes de vir para o Itamaraty, o Haddad falou com a imprensa rapidinho na porta do Ministério da Fazenda, ele falou: não adianta aprovar correndo também a reforma tributária para daqui 5 anos ter que mexer nela de novo. Então, ele acaba assumindo ali que talvez vai ser necessário adiar mais, e aí a reforma tributária fica para depois, para o segundo semestre, né, essa votação. Mas ele já disse a aliados e já pediu para os seus articuladores no Congresso Nacional para que, se ficar para o segundo semestre, que seja no comecinho, que não fique empurrando essa discussão mais para frente, porque isso pode ser negativo para a economia brasileira, no olhar do Haddad sobre isso. Agora, o que vai dar para votar na primeira semana de julho é o CARF, né, que é o voto do CARF, e também o arcabouço fiscal, né, que foi aprovado no Senado, mas com algumas alterações. Então, essas alterações dessa regra fiscal que vai ser analisada pelos deputados na primeira semana de julho. As mudanças que foram feitas na nova regra fiscal, que são as regras que podem equilibrar aí os gastos do governo, essas mudanças, justamente porque mudou no Senado, tem que voltar para a Câmara. Mas na Câmara pode ser que volte ao que era inicialmente, volte ao que foi votado lá, sem as exceções que foram incluídas no Senado. É isso, Túlio? É isso mesmo. O que eles vão discutir é se aprovam as mudanças, tá? De qualquer forma, a regra fiscal foi aprovada. O que eles vão analisar são as mudanças feitas pelos senadores, que tem, por exemplo, a retirada do Fundo Constitucional do DF e o valor do Fundeb fora desse novo teto de gastos, né? Se os senadores não concordarem com isso, também com dinheiro, com verba para ciência e tecnologia, isso volta para o teto e fica conforme a Câmara aprovou inicialmente, porque tem aquela regra do regimento, né? O que vale é a palavra final da casa iniciadora. Como o projeto começou na Câmara, ele é finalizado também pela Câmara. Muito bem, mas é difícil que isso aconteça, né? O Túlio disse aí, o Haddad está se reunindo com o agronegócio, só que é o seguinte, depois vai ter que se reunir com a indústria, depois vai ter que se reunir com serviços, com setor todos de serviço os outros tem um setores. temor muito grande, né? Também outro setor que está temendo demais. É difícil conseguir agradar todo mundo, olha, sem pessimismo. Acho absolutamente impossível votar antes do recesso. É uma previsão otimista demais, mas o Haddad
nessa articulação agrada inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, que em off já chegou a sugerir para o Lula substituir o Padilha, que é o ministro aí da articulação, né, que cuida dessa relação institucional, por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dizendo que a articulação do Haddad para o arcabouço ou para a regra fiscal foi tão boa que vale colocar o Haddad aí para tomar conta de todos os assuntos. Como é um assunto que interessa para o Haddad, que é o ministro da Fazenda, cuida da economia, ele também está à frente das negociações para a reforma tributária também. Muito bem. E só para explicar para o ouvinte, né, o Túlio citou o CARF, que é o que está mais adiantado. O CARF é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O que está em jogo aí? O CARF julga processos em que os contribuintes se sentem prejudicados por cobranças feitas pela administração tributária. Hoje o voto qualificado é do contribuinte, né? Vai, a grosso modo, o voto de desempate. E o Haddad favorece quer o contribuinte. O Haddad quer que volte para o governo o voto qualificado. É isso. Tudo bem. Vamos dar tchau pro Túlio? Túlio? Oi, desculpa, tá aí. Teve uma movimentação aqui, eu não consegui ouvir muito bem o que vocês disseram. Não, eu só estava explicando o que era o CARF e o que o governo quer hoje, né? Que o voto qualificado volte para o governo, né, em caso de empate. É até uma forma de aumentar, né, a arrecadação, que é o que é a base da regra fiscal, da reforma tributária, então isso também auxiliaria o governo nessa luta. Vocês estão ouvindo esse barulho aqui no Itamaraty? Sim. É que o presidente Alberto Fernandes está indo embora aqui neste momento. A imprensa está pedindo para ele falar, mas pelo jeito ele não vai dar uma palavrinha, não. E você estava de olho, como todo repórter, um olho no peixe, outro no gato. É isso aí, Túlio. Obrigada demais. Se tiver novidades, avisa a gente. É isso, gente. Obrigado por qualquer coisa aí. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.